vou ler a introdução do livro Má Feminista, por Roxane Gay. A introdução começa agora. Feminismo, subjuntivo, plural. O mundo muda mais rápido do que somos capazes de compreender. E isso ocorre de formas complicadas. Essas mudanças desconcertantes frequentemente nos deixam em carne viva. O clima cultural está mudando, em particular para as mulheres, visto que lutamos contra restrições no âmbito da liberdade reprodutiva, da constância da cultura do estupro e das representações femininas errôneas ou mesmo danosas que consumimos por meio de músicas, filmes e literatura. Há um comediante que pede a seus fãs que deem batidinhas na barriga das mulheres, pois ignorar limites pessoais, isso é tão engraçado. Temos todos os tipos de músicas que glorificam a degradação das mulheres e, desgraçadamente, algumas dessas canções são tão contagiantes que muitas vezes me pego cantando junto, enquanto eu mesma sou desvalorizada. Cantores como Robin Thicke sabem que nós queremos. Rappers como Jay-Z usam a palavra bitch, puta, como se fosse vírgula. Frequentemente, filmes contam as histórias de homens como se fossem as únicas narrativas importantes. Quando há mulheres envolvidas na trama, são adereços coadjuvantes, interesses românticos do protagonista, personagens quase irrelevantes. Raramente as mulheres chegam a ser o centro das atenções. Raramente nossas histórias chegam a ser retratadas como significativas. Como atrair atenção para essas questões? Como fazer que elas passem a ser discutidas? Como encontrar a linguagem necessária para abordar as grandes e pequenas desigualdades e injustiças enfrentadas pelas mulheres? À medida que envelheço, o feminismo tem propiciado respostas para essas indagações, pelo menos em parte. O feminismo tem falhas, mas na melhor das hipóteses, oferece uma maneira de navegar nesse instável clima cultural. O feminismo certamente tem me auxiliado no processo de encontrar minha voz. Ele tem me ajudado a acreditar que minha voz é relevante, mesmo neste mundo onde tantas vozes exigem ser ouvidas. Como reconciliar as imperfeições do feminismo com todo o bem que ele pode proporcionar? De fato, o feminismo é imperfeito por ser um movimento fortalecido por pessoas. E pessoas são inerentemente imperfeitas. Por seja lá qual for o motivo, elevamos o feminismo a um padrão descabido em que esse movimento deve ser tudo o que desejamos e sempre fazer as melhores escolhas. Quando o feminismo fica aquém de nossas expectativas, decidimos que o problema se encontra nele, em vez de estar nas pessoas imperfeitas que agem em nome do movimento. O problema com os movimentos é que, frequentemente, são associados apenas às figuras de maior visibilidade, às pessoas que possuem as maiores plataformas e as vozes mais ruidosas e provocadoras. Mas o feminismo não é a filosofia da moda que a mídia popular está alardeando. Pelo menos não totalmente. Nos últimos anos, o feminismo tem passado de um certo grau de culpa por associação, pois o associamos às mulheres que advogam em prol do movimento como parte de sua marca pessoal.
Quando esses supostos líderes dizem que queremos o que queremos ouvir, nós as colocamos no topo do pedestal feminista. Porém, quando fazem algo que não gostamos, as derrubamos de lá e alegamos que há algo errado com o feminismo, porque elas falharam conosco. Esquecemos-nos da diferença entre o feminismo e as feministas profissionais. Abracei abertamente o rótulo de má feminista. Faço isso porque sou imperfeita e humana. Não sou uma profunda conhecedora da história do feminismo. Também não me dediquei como gostaria à leitura dos textos feministas basilares. Tenho alguns interesses, traços de personalidade e opiniões que podem estar alinhados com o feminismo em sua vertente dominante, porém, ainda assim, sou uma feminista. Nem consigo expressar o quão libertador tem sido aceitar essa verdade sobre mim mesma. Aceito o rótulo de má feminista porque sou humana. Sou confusa. Não estou tentando ser exemplo. Não estou tentando ser perfeita. Nem alegar que tenho todas as respostas. Não almejo dizer que estou certa. Apenas tento. Tento sustentar as questões nas quais eu acredito, visando a fazer alguma coisa boa neste mundo. Tento fazer algum barulho com minha escrita e, simultaneamente, ser eu mesma, uma mulher que ama a cor-de-rosa, gosta de ficar louca e, às vezes, de sacudir a bunda dançando a exaustão ao som de uma música que ela sabe que descreve as mulheres de uma maneira terrível. Uma mulher que, às vezes, finge-se de boba para o cara que está consertando alguma coisa para ela. Porque é bem mais fácil permitir que ele se sinta o machão do que assumir uma posição de superioridade moral. Sou má feminista porque não quero nunca ser colocada em um pedestal feminista. Das pessoas postas em pedestais, espera-se que se comportem com perfeição, mas quando elas fazem merda, são gongadas. De modo geral, faço merda. Considere-me já como uma pessoa para quem o gongo tocou sem piedade. Quando era mais jovem, rejeitava o feminismo como uma alarmante frequência. Entendo porque as mulheres continuam a correr para deslegitimar o feminismo, distanciarem-se dele. Eu o rejeitei porque, quando era chamada de feminista, aquele rótulo soava como um insulto. Na verdade, geralmente, era essa a intenção. Naquela época, quando era rotulada de feminista, meu primeiro pensamento era: mas eu faço boquete por livre e espontânea vontade. Eu acreditava que não poderia ser ao mesmo tempo feminista e mente aberta ao tratar de sexo. Muitas coisas estranhas nublavam minhas ideias durante minha adolescência e até os 20 e poucos anos. Condenava o feminismo porque não tinha uma compreensão racional do movimento. Era chamada de feminista e o que eu ouvia era: você é uma senhora vitimista, raivosa, que odeia o sexo e odeia os homens. Essa caricatura demonstra como o feminismo tem sido distorcido pelas pessoas que mais temem o movimento, as mesmas que têm mais a perder quando o feminismo triunfar. Sempre me recordo de como eu rejeitava o termo. Sinto vergonha da minha ignorância. Sinto vergonha de meu medo, porque essa rejeição estava fundamentada principalmente no temor de ser condenada ao ostracismo, percebida como uma agitora problemática, que nunca seria aceita pela sociedade tradicional. Sinto raiva quando as mulheres repudiam o feminismo e recusam o rótulo de feminista, porém, em contrapartida, alegam apoiar todos os avanços oriundos do feminismo, porque percebo aí uma
desconexão que não precisa existir. Fico com raiva, mas compreendo e tenho a expectativa de que um dia viveremos em uma cultura que não nos forçará a nos distanciarmos do rótulo de feminista, na qual esse rótulo não nos suscitará o medo de ficarmos sozinhas, de sermos muito diferentes, de desejarmos demais. Tento conceber meu feminismo de forma simples. Sei que o feminismo é complexo, está evoluindo e é imperfeito. Sei que o feminismo não irá, nem será capaz de consertar tudo. Acredito na igualdade de oportunidades entre mulheres e homens. Acredito que as mulheres devem usufruir da liberdade reprodutiva, além do acesso aos serviços de saúde de que necessitam a preços acessíveis e sem entraves. Acredito que as mulheres devem ser remuneradas do mesmo modo que os homens quando exercem as mesmas funções. O feminismo é uma escolha. E se uma mulher não quiser ser feminista, esse é um direito dela. Mas ainda assim é minha responsabilidade lutar pelos direitos dessa outra mulher. Acredito que o feminismo seja fundamentado no apoio às escolhas das mulheres, mesmo se não fizermos certas escolhas em relação a nós mesmas. Acredito que as mulheres, não somente nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, mereçam igualdade e liberdade. Porém, estou ciente de que não estou em uma posição de me permitir dizer às mulheres de outras culturas aqui essa igualdade e essa liberdade deveriam se assemelhar. Resisti ao feminismo no fim de minha adolescência, até quando tinha 20 e poucos anos, porque sentia medo do que o movimento não me permitisse ser a bagunça de mulher que eu me considero. Só que comecei a aprender mais sobre feminismo. Aprendi a separar o feminismo do feminismo com F maiúsculo e das feministas com F maiúscula, ou da noção do feminismo essencial. Um feminismo único e verdadeiro que influenciaria todas as mulheres. Tornou-se fácil abraçar o movimento quando percebi que ele defendia a igualdade de gênero em todos os espaços, enquanto tenta utilizar uma perspectiva interseccional para considerar todos os outros fatores que influenciam quem somos e como nos movimentamos pelo mundo. O feminismo me trouxe paz, deu um norte para a forma como escrevo, leio e vivo. Muitas vezes eu me disperso nesses princípios, mas também tenho noção de que está tudo certo mesmo quando não correspondo à minha melhor perspectiva feminista. As mulheres não brancas, as mulheres queer e as transexuais precisam ser mais bem contempladas no projeto feminista. As mulheres que pertencem a esses grupos têm sido abandonadas de forma vergonhosa pelo feminismo com F maiúsculo. Essa é uma verdade dura e dolorosa. É o ponto no qual muitas pessoas se deparam com a resistência ao feminismo, tentando criar uma distância entre o movimento e seu posicionamento. Acreditem, eu compreendo. Durante anos decidi que o feminismo não era para mim, enquanto mulher negra e que tem se identificado como queer em diferentes momentos da vida, pois, historicamente, o feminismo tem investido muito mais em aprimorar a vida das mulheres heterossexuais brancas em detrimento de todas as outras. No entanto, 2 erros não fazem um acerto. As falhas do feminismo não significam que devemos rejeitá-lo por completo. As pessoas fazem coisas horríveis o tempo todo, mas não costumamos renunciar à nossa humanidade por isso. Em vez disso, repudiamos apenas as coisas terríveis. Deveríamos desaprovar as falhas do feminismo sem abdicar de seus muitos sucessos e o quanto
já conseguimos alcançar. Não temos que acreditar no mesmo feminismo. O movimento pode ser pluralista desde que respeitemos os diferentes feminismos que trazemos conosco, desde que nós importemos o suficiente para tentar minimizar as fraturas existentes entre nós. O feminismo será mais bem-sucedido por meio do esforço coletivo, mas o sucesso feminista pode também surgir da conduta pessoal. Ouço muitas jovens dizerem que não conseguem encontrar feministas famosas com as quais se identifiquem. Isso pode ser desalentador, mas sempre afirmo: vamos tentar nos transformar nas feministas que gostaríamos de ver pelo mundo afora. Quando você não consegue achar alguém para seguir, deve encontrar um jeito de liderar por meio do exemplo. Nesta coletânea de ensaios, tento liderar de forma modesta e imperfeita. Estou erguendo minha voz enquanto má feminista. Posiciono-me como má feminista. Ofereço minhas considerações sobre nossa cultura e como nós a consumimos. Os ensaios desta coletânea também analisam a questão de raça no cinema contemporâneo, os limites da diversidade e como a inovação raramente é satisfatória. Raramente é suficiente. Argumento em prol da criação de novas referências, mais abrangentes para a excelência literária, analisando de modo mais aprofundado a série O Negócio da HBO e o fenômeno 50 Tons de Cinza. Os ensaios são políticos e pessoais. Eles são, assim como o feminismo, imperfeitos, mas provenientes de um posicionamento autêntico. Sou apenas uma mulher, tentando compreender o mundo no qual vivemos. Ergo minha voz para mostrar todas as formas de que dispomos para ansiar por mais, para fazer melhor. Como todos nós perdemos. As discussões sobre gênero são frequentemente enquadradas em palavras como ambos e ou. Os homens são de Marte, as mulheres de Vênus, ou pelo menos é o que nos dizem. Como se isso significasse que somos todos tão diferentes que é quase impossível nos alcançarmos. A maneira como falamos sobre gênero torna fácil esquecer que Marte e Vênus fazem parte do mesmo sistema solar, divididos por apenas um planeta, mantidos sob o domínio do mesmo Sol. Infelizmente, muitos livros lançados em 2012 pouco contribuíram para reformular de forma produtiva a conversa cultural sobre gênero. Em vez disso, tais livros ofereceram percepções bastante restritas sobre mulheres e homens e foram, às vezes, decepcionantes pelas oportunidades que perderam de trazer nuances à maneira como pensamos sobre gênero. Caso a sorte das mulheres melhore, deve significar que a sorte dos homens sofrerá. Como se houvesse uma quantidade finita de boa sorte no universo que não possa ser dividida igualmente entre homens e mulheres. Certamente foi assim que me senti ao ler o interessante e inteligente, mas frustrante The End of Men and the Rise of Women. O Fim dos Homens e a Ascensão das Mulheres, de Hannah Rosen. O que significa sugerir que o fim dos homens está explicitamente ligado à ascensão das mulheres. Não há como negar que as mulheres estão em uma situação melhor do que nunca. Mas isso realmente quer dizer muito? Quando consideramos como era a vida para as mulheres antes do sufrágio, antes do título 9, antes da lei da igualdade salarial, antes de Roe vs. Wade, antes de uma série de mudanças que tornaram a vida meramente tolerável, qualquer sucesso que as mulheres tivessem pareceria um aumento nas circunstâncias.
Rosen claramente fez muitas pesquisas e apresenta argumentos convincentes. Gostei particularmente da maneira como ela tentou avançar a conversa sobre gênero, mudando nossas expectativas. Com frequência, quando falamos sobre gênero, temos uma visão estreita, na qual só podemos entender a vida das mulheres como estando fundamentada na desvantagem, ou interminável debate sobre ter tudo, por exemplo. Rosen complexifica essa noção ao revelar as muitas maneiras por meio das quais as mulheres estão obtendo avanços na educação, em vários setores e na cultura em geral. Estava cética ao ler The End of Men, mas Rosen torna fácil respeitar muitas de suas ideias. Ao mesmo tempo, é muito fácil estruturar um argumento de forma convincente, sendo seletiva dos dados apresentados. Nenhum escritor ou crítico está livre dessa seletividade, mas às vezes ela se destaca como problemática em The End of Men. No capítulo Farm Girls: How Women Remade the Economy, Mulheres Farmacêuticas, como as mulheres refizeram a economia, Rosen discute a ascensão das mulheres na indústria farmacêutica. Ela observa que, em 2009, pela primeira vez na história americana, o equilíbrio da força de trabalho inclinou-se para as mulheres e continua oscilando em torno de 50%. É uma estatística encorajadora e importante, porém, de acordo com os dados do censo de 2010, as mulheres ainda ganham 77% do salário dos homens. E isso não pode ser ignorado. Formamos metade da força de trabalho, mas pagamos um preço muito alto por esse privilégio. Ao longo do capítulo, Rosen destaca os grandes avanços que as mulheres alcançaram como farmacêuticas, como elas estão praticamente dominando o campo. E é mesmo inspirador ver o quão longe chegamos a uma área que antes era inteiramente dominada por homens. Ao mesmo tempo, esse é apenas um campo. Para cada argumento existe um contra-argumento. As mulheres estão indo bem no setor farmacêutico, mas as estatísticas são totalmente diferentes, digamos, nas ciências e na maioria das disciplinas de engenharia. Um dos temas recorrentes em The End of Men é o da ambição feminina. As mulheres estão trabalhando mais, estão mais focadas e dispostas a fazer o que for necessário para cumprir suas responsabilidades, tanto pessoal quanto profissionalmente. Em muitas faculdades e universidades, as mulheres são a maioria, enquanto os homens optam para não se matricular ou não terminar seus estudos universitários. Rosen não faz o suficiente, no entanto, para explorar por que essa tendência surgiu. Ela destaca o fato de que houve um tempo em que os homens não precisavam ir para a faculdade. Podiam trabalhar na indústria ou aprender um ofício e ter uma boa vida para si e suas famílias. À medida que muitas dessas vagas foram encerradas para serem abertas em outros países e a economia entrou em colapso, nada substituiu esses empregos. Os homens não se adaptaram. O que não se diz é que as mulheres podem ser mais ambiciosas e focadas porque nunca tivemos escolha. Tivemos de lutar para voltar, para trabalhar fora de casa, para trabalhar em ambientes livres de assédio sexual, para frequentar as universidades de nossa escolha. E também tivemos que nos provar repetidamente para receber qualquer fração de consideração. As mulheres estão em ascensão, mas Hillary Clinton, ex-secretária de Estado e candidata à presidência em 2016, ainda precisa responder perguntas sobre moda. A CNN sente-se confortável em publicar um artigo sugerindo que os votos das mulheres
podem ser influenciados por seus hormônios. Então, Rosen discute a violência, o aumento da violência feminina e observa que as mulheres hoje têm muito menos probabilidade de serem assassinadas, estupradas, agredidas ou roubadas do que em qualquer momento da história recente. Esta é uma excelente notícia, mas há uma parte curiosa quando Rosen prossegue. Um relatório da Casa Branca de 2010 sobre mulheres e meninas expôs as estatísticas mais recentes de maneira direta, para grande irritação de muitas feministas. Mas não fornece nenhuma evidência dessa suposta irritação. É difícil aceitar sem questionamentos que as feministas ficariam irritadas com o declínio da violência contra as mulheres, como se a ascensão das mulheres fosse de alguma maneira antiética à agenda feminista. Rosen prossegue citando várias outras estatísticas sem reconhecer quantos abusos e violências sexuais não são relatados. A verdade é que nunca teremos uma contagem estatística verdadeiramente precisa da violência que mulheres ou homens vivenciam. Só podemos fazer as melhores suposições. Outro avanço que Rosen apregoa é como a definição de estupro se expandiu para incluir atos que param antes da penetração. Sexo oral, por exemplo, e circunstâncias em que a vítima estava muito incapacitada, geralmente significando muito bêbada, para dar consentimento, claro. Foi uma melhoria considerável no reconhecimento da amplitude da violência sexual, mas também precisamos levar em conta os muitos tipos diferentes de estupro que aprendemos nos últimos anos, quando políticos conservadores erram tentando explicar suas posições sobre violência sexual e aborto. Por exemplo, o tesoureiro do estado de Indiana, Richard Murdoch, que concorreu ao Senado dos Estados Unidos em 2012, disse em um debate: "Eu mesmo lutei contra isso por muito tempo e percebi que a vida é um presente de Deus e acho que, mesmo quando a vida começa na situação horrível de um estupro, era algo que Deus pretendia que acontecesse." Ando obcecada com essas palavras e tento entender como alguém que afirma acreditar em Deus também pode acreditar que qualquer coisa nascida de estupro foi intencionalmente almejada por Deus. Assim como existem muitos tipos diferentes de estupro, existem muitos tipos diferentes de Deus. Também me lembro que as mulheres, na maioria das vezes, são os recipientes das intenções de Deus e também devem carregar o fardo dessas intenções. Murdoch certamente não é o único a oferecer opiniões sobre estupro. O ex-representante do Missouri, Todd Akin, acredita em estupro legítimo e no oxímoron estupro forçado, que não deve ser confundido como todo aquele tipo de estupro ilegítimo que está acontecendo. Ron Paul acredita na existência de estupro honesto, mas fecha os olhos para os estupros desonestos que ocorrem por aí. O ex-representante do estado de Wisconsin, Roger River, acredita que algumas garotas se estupram muito facilmente. Para que você não pense que essas novas definições de estupro são apenas da competência dos homens, a candidata fracassada ao Senado, Linda McMahon, de Connecticut, apresentou-nos a ideia de estupro de emergência. Dada essa gama bizarra de novas definições de estupro, é difícil conciliar a crença de que as mulheres estão em ascensão, quando ainda há tantas questões atuantes em nosso clima cultural configurando-se para conter a ascensão das mulheres.
Acho que pode nos servir de conforto saber que nenhuma dessas pessoas continua a ocupar posições de poder. A edição de bolso de The End of Men oferece um novo epílogo. Grande parte do texto antagoniza as feministas que Rosen imagina estarem se deliciando com o sofrimento de todos nós, as mulheres oprimidas. Rosen implora para que as feministas aceitem que o patriarcado está morto e o que é tão obviamente absurdo que a hashtag RIP Patriarcado surgiu rapidamente no Twitter em resposta. No epílogo, ela começa uma briga inútil com um público que simplesmente não está prestando nenhuma atenção a ela. Rosen não está errada ao dizer que a vida melhorou de maneira considerável para as mulheres, mas está errada ao sugerir que melhor é o bom o suficiente. Melhor não é bom o suficiente. E é uma pena que alguém esteja disposto a se contentar com tão pouco. Não consigo pensar em nenhuma evidência mais clara de como o patriarcado permanece bem e vivo. Veja acima. É uma pena mesmo, pois o epílogo e seu tom prestam um péssimo serviço a um livro razoavelmente bom. Também há informações flagrantemente incorretas, como a sugestão de que as mulheres ocupam 1/3 do Congresso. As mulheres representam 18,3% das 535 cadeiras do Congresso. No entanto, não precisamos ser mesquinhas. O patriarcado, se é assim que o chamamos hoje, está vivo e bem. A indústria de tecnologia está constantemente envolvida em uma ou outra controvérsia relacionada à misoginia. Na convenção Disrupt de 2013, promovida pelo site especializado em tecnologia TechCrunch, 2 programadores compartilharam o aplicativo TitShare, que é exatamente o que você pensa que é. Teta é teta, tá? TitShare. TetaShare. Algo tão pueril dificilmente vale o tempo ou a energia de alguém, porém é mais um exemplo da estupidez cultural alimentada pela misoginia. Naquele mesmo ano, Harvard lançou o Riptide, um projeto que examinará como o jornalismo entrou em colapso sob a pressão dos avanços digitais. Infelizmente, a maioria das pessoas entrevistadas para o projeto era de homens brancos, que oferece, como sempre, uma perspectiva limitada sobre uma questão que se beneficiaria de um conjunto mais diversificado de vozes. A Fix the Family, Consertem a Família, uma organização católica conservadora de valores familiares, publicou uma lista de motivos pelos quais as famílias não deveriam mandar suas filhas para a faculdade. A lista não é piada. No entanto, são coisas relativamente pequenas, sintomas, não a doença. Essas situações são irritantes, mas são de menor relevância em comparação com os problemas mais significativos que as mulheres enfrentam nos Estados Unidos e em todo o mundo. Poderíamos falar sobre a retração da liberdade reprodutiva na Carolina do Norte, no Texas e em Ohio, ou poderíamos conjurar muitas estatísticas sobre violência doméstica e sexual, ou mulheres vivendo na pobreza. Se o patriarcado está morto, os números não receberam o memorando com essas comunicações. Rosen sugere que as feministas estão guardando rancor, que as feministas estão obstinadamente agarradas a essa noção de domínio patriarcal, como se não fôssemos capazes de funcionar se não estivéssemos sofrendo.
Sou apenas uma feminista, mas tenho certeza de que ficaríamos bem se tudo desse certo no mundo. Rosen escreve: quanto mais as mulheres chegam ao poder real, mais elas se apegam à ideia de que não têm poder. Alegrar-se com as vitórias feministas hoje em dia conta como traição. A falha aqui é a mesma que em The End of Men, uma perspectiva baseada no tudo ou nada, e uma relutância em considerar as nuances. O empoderamento de algumas mulheres não prova que o patriarcado está morto. Isso prova que algumas de nós têm sorte. É muito mais importante discutir o poder do que regurgitar exaustivamente os efeitos culturais prejudiciais das estruturas de poder nas quais as mulheres são constantemente marginalizadas. Já conhecemos os efeitos. Nós os vivenciamos e tentamos superá-los. Mas vamos falar sobre poder. Existem brilhantes estrelas como Marissa Mayer e as outras 20 mulheres que são CEOs da Fortune 500. Colossais, 4%. No epílogo atualizado, Rosen alegremente faz referência a esse número como se dissesse: deixe-me dentro de minha ilusão, estou ocupada. Também podemos falar sobre como nenhuma mulher jamais foi presidente dos Estados Unidos e como, em julho de 2013, havia apenas 19 presidentes mulheres e primeiras ministras em todo o mundo. De certa forma, Rosen, que no livro diz que não é nem uma feminista radical nem antifeminista, dá um passo retórico inteligente. Não importa como você reaja, ela a coloca na posição de dar a impressão de que, na verdade, tem rancor e de que você está se agarrando à raiva e não quer ver a verdade como a autora em questão a formula. Discordância, entretanto, não é raiva. Apontar as muitas maneiras pelas quais a misoginia persiste e prejudica as mulheres não é raiva. Aceitar a ideia de que a raiva é uma reação inadequada à injustiça que as mulheres enfrentam as coloca em uma posição injusta. Tampouco discordância significa que estejamos cegas para os modos pelos quais houve progresso. As feministas estão celebrando nossas vitórias e reconhecendo nosso privilégio quando o temos. Estamos simplesmente nos recusando a fazer um acordo. Estamos nos recusando a esquecer o quanto de trabalho ainda precisa ser feito. Estamos nos recusando a saborear o conforto que temos à custa das mulheres que ainda buscam esse mesmo conforto. Em Como Ser Mulher, de Caitlin Moran, ela sugere que, historicamente falando, as mulheres não alcançaram muita coisa, que as mulheres ainda não ascenderam. Moran diz: mesmo o historiador feminista mais fervoroso, homem ou mulher, citando Amazonas, matriarcados tribais e Cleópatra, não consegue esconder que as mulheres têm basicamente feito merda nenhuma nos últimos 100.000 anos. Vamos lá, vamos admitir. Vamos parar de fingir exaustivamente que há uma história paralela de mulheres sendo vitoriosas e criativas, em igualdade com os homens, que tenha sido amplamente superado pelo homem. De acordo com Moran, as mulheres simplesmente não tiveram a chance de alcançar a grandeza dos homens por causa de uma série de fatores socioculturais que favorecem a dominação masculina. Como Ser Mulher, um livro de memórias combinado com texto feminista, também aborda questões de gênero de maneira seletiva, baseada em uma marca limitada de experiência feminina. É uma obra cuja tese principal gira em torno de perguntar se os homens se preocupam com as coisas com que as mulheres se preocupam. É uma ideia atraente. Um dos trechos mais citados é este.
e está fazendo as seguintes perguntas: os homens estão fazendo isso? Os homens também estão preocupados com isso? Isso está ocupando o tempo dos homens? Os homens são instruídos a não fazerem isso, pois estão destruindo a reputação da classe masculina? Os homens têm de escrever raios de livros sobre essa besteira exasperante e retardada de que desperdiça tempo? Quem não gostaria de concordar com uma filosofia tão sucinta? Há muito no livro que exige que reconciliemos a insensibilidade casual e a consciência cultural estreita em prol do pensamento feminista caricato, apesar de datado. Novamente, temos de lidar com a seletividade porque, embora as pessoas adorem citar a pergunta "será que os homens estão fazendo isso?", elas ignoram que Moran diz mais abaixo da página sobre sua postura em relação às burcas. Foi com base num princípio, são os meninos que estão fazendo isso, que enfim percebi que era contra as mulheres que usavam burcas. Esta é uma declaração estranha e gritante, porque eu não tenho certeza sobre o que a postura de Moran sobre burcas tem a ver com qualquer coisa que seja. Lori Balbo observa em um artigo sobre uma jornalista egípcia que escolheu usar o hijab durante um noticiário. Não há diferença entre forçar as mulheres a usar o hijab e obrigá-las a não usar. A decisão final deve ser do indivíduo. As opiniões ocidentais sobre o hijab ou as burcas são bastante irrelevantes. Não podemos decidir pelas mulheres muçulmanas sobre o que as oprime ou não. Não importa o quão elevadas nós consideramos. Em Como Ser Mulher, Moran também diz: quero recuperar a expressão feminista histérica da mesma maneira que a comunidade hip-hop reivindicou a palavra nigger. Esta é uma afirmação desconcertante porque simplesmente não há realidade em que a expressão feminista histérica possa ser razoavelmente comparada com a palavra que se inicia com N. Estou fascinada com o silêncio em torno dessa afirmação, como as pessoas fazem vista grossa a um eventual racismo em nome do feminismo caricato. Em sua maioria, amontoaram-se elogios generosos sobre o livro. O New York Times delira. Como Ser Mulher marca uma gloriosa e oportuna posição contra o sexismo tão arraigado que mal o notamos. Mas de uma resenha observou a falta de humor em textos feministas. Pois, você sabe, amamos a narrativa de feministas sem humor. Por isso, gostam ainda mais do humor do livro de Moran. Mais uma vez, podemos desprezar a ignorância cultural, contanto que nos façam rir. Repetidamente, Moran enfraquece suas ideias, pensando que deveria aplicar sua perspectiva a experiências culturais sobre as quais nada sabe. Ela escreveu alegremente: todas as mulheres amam bebês, assim como todas as mulheres amam sapatos Manolo Blahnik ou George Clooney. Mesmo aquelas que só usam tênis ou são lésbicas e detestam sapatos de George Clooney. Mais uma vez, isso é engraçado, mas também não é verdade. E tenta generalizar sobre as mulheres por uma questão de humor, tentar generalizar sobre as mulheres por uma questão de humor, descarta a diversidade das mulheres e do que amamos. Moran se enfraquece ao privilegiar o feminismo como algo que pode existir isoladamente de outras considerações. Seu feminismo existe em um vácuo muito estreito, em detrimento de todas. É uma pena, pois o livro poderia ter sido muito mais se Moran tivesse olhado um pouco além de si mesma. Dada a popularidade de Como Ser Mulher,
não posso deixar de sentir que foi uma oportunidade perdida. Mas então, há uma escrita sobre gênero que é assumidamente extensa, que alcança retrospectiva e prospectivamente e tenta explodir o vácuo das conversas culturais. Devemos começar pelo fim de Heroínas, em que Kate Zambreno descreve: pois minha crítica foi proveniente, sempre foi proveniente, de um enorme sentimento. O que mais me intriga na escrita de Zambreno é como ela incorpora tão ricamente o ethos que defende. Em Heroines, Zambreno criou um texto híbrido que é parte manifesto, parte memória e parte crítica literária contundente. Esse hibridismo é a característica mais forte do livro, e a maneira como ela se movimenta entre essas diferentes ambições funciona muito bem. Ela não apenas tenta elevar as conversas que temos sobre gênero, mas também propicia o exemplo. Sua crítica surge da emoção. É atraente ver uma escritora localizar tão claramente as motivações por trás das suas críticas. Com muita frequência, a crítica é tratada de maneira bastante antissética, sob os auspícios da objetividade. Não existe essa distância em Heroines. Zambreno deleita-se com subjetividade. Zambreno alterna entre o pessoal e o político, em um ritmo acelerado, mas o estilo narrativo funciona porque incorpora claramente o que Zambreno evoca ao final do livro, quando afirma: um novo tipo de subjetividade está se desenvolvendo online, vulnerável, desejoso, bem versado na cultura popular e na escrita contemporânea e em nossos ancestrais literários. A natureza do livro também emerge do quanto desse livro vem de seu blog, Frances Farmer is my sister, Frances Farmer é minha irmã, no qual Zambreno narra determinados aspectos de sua vida e seus interesses culturais e críticos. Dizem que todo escritor tem uma obsessão, e em Heroines essa obsessão é a recuperação ou talvez a abertura de novos caminhos em que as mulheres podem ser feministas e femininas e possam resistir aos rótulos e às forças que muitas vezes marginalizam, silenciam ou apagam suas experiências. Zambreno discute sua vida pessoal e o relacionamento romântico, os desafios de se adaptar a Akron, em Ohio, para onde se mudou com seu companheiro, o que significou segui-lo, e intercala essas observações pessoais com análises sobre escritoras e artistas que, em vários caminhos, foram marginalizadas, silenciadas ou apagadas. Heroines não é um livro perfeito. Existem silêncios, principalmente em torno de questões de raça, classe e privilégio heterossexual. O que dizer quando a maior parte das heroínas é de mulheres brancas heterossexuais? Nenhum livro pode ser tudo para todos, mas teria sido bom ver o que Zambreno, com seu pensamento e sua escrita tão sagazes, faria se estendesse seu escopo, se explodisse ainda mais o vácuo das conversas culturais. Eu estava em conflito com a coletânea de Junot Dias. É assim que você a perde. Não há como negar o talento de Dias. O homem escreve excepcionalmente bem. Suas histórias são vivas e memoráveis, inteligentes e intensas. Ele sabe trabalhar com texto curto e traz uma verdadeira elegância às estruturas de seus contos. Dias fundamenta sua escrita em um rico contexto cultural e consegue capturar a autenticidade de seus personagens ao permitir que eles apresentem assumidas falhas. Essas 9 histórias interconectadas seguem Junior, sua família, as mulheres que ele amou, perdeu e desprezou e como, no fim, ele acaba sozinho, em meio às ruínas de seus crimes. Encontro-me em conflito com esse livro porque adoro as tramas, a riqueza dos detalhes, a voz, a maneira como as histórias atraem o leitor ao início ao fim. São histórias com conteúdo.
elas prendem o leitor. Outra Vida, Outra Vez, sobre uma mulher que trabalha como lavadeira e tem um relacionamento com um homem casado, o pai de Junior fala lindamente sobre a experiência do imigrante, das escolhas que as mulheres fazem no amor, do que elas toleram dos homens, do quão perto eles mantêm suas esperanças. Outra Vida, Outra Vez é, sem dúvida, uma das melhores histórias que já li. Há, de fato, algo para admirar em cada história. Em Inverno, não consigo esquecer a descrição de um inverno longo e desolador, quando Junior, seu irmão e sua mãe foram trazidos para os Estados Unidos, como era a sensação de neve na cabeça raspada de Junior. Em Miss Laura, Dias torna mais fácil simpatizar com Junior, de 16 anos e lamentando a perda de seu irmão, e com a Miss Laura, a mulher de meia-idade com quem ele tem um caso. A coleção termina com The Cheater's Guide to Love, o Guia do Trapaceiro para o Amor. Uma história cheia de arrependimento e tristeza enquanto Junior detalha os anos após sua noiva romper com ele por causa de suas traições em série. A história é nua e crua, intensamente confessional, uma ruptura consigo mesmo, Junior tentando se redimir de seus erros. Depois tem o sexismo, que às vezes é virulento. Em uma entrevista à NPR, Dias diz que cresceu em um mundo onde eu não era muito incentivado a imaginar as mulheres como totalmente humanas. Na verdade, fui bastante pela cultura mais ampla, pela cultura local, pelas pessoas ao meu redor, pelas pessoas na TV, incentivado a imaginar as mulheres como algo ligeiramente inferior aos homens. A influência desse mundo é claramente aparente em É Assim que Você a Perde. As mulheres são seus corpos e o que podem oferecer aos homens. Eles são separados para a diversão sexual de Junior. Não há nada de errado com isso. O fato de Junior ser um misógino da mais alta ordem, de ser produto de uma cultura de que rotineiramente reduz as mulheres, de ser capaz de permanecer fiel às suas mulheres, de ser incapaz de permanecer fiel às suas mulheres, de nenhum dos homens do livro ser muito bom para as mulheres. Isso é ficção. E se as pessoas não podem ter falhas na ficção, não há lugar para sermos humanos. Ainda assim, continua voltando à relativa impunidade com que os homens é assim que você a perde, se comportam mal e o tom da recepção crítica a essas histórias, que não são apenas histórias, mas confissões, lamentações sobre delitos. Todos nós fomos influenciados por uma cultura em que as mulheres são consideradas inferiores aos homens, e eu teria adorado ver o que um escritor do calibre de Dias faria se permitisse que seu personagem saísse das restrições do ambiente em que cresceu, aquele ao qual todos os leitores estão sujeitos. Em resposta a essas maneiras limitadas, como falamos, escrevemos e pensamos sobre gênero. Esses vácuos em que mantemos conversas culturais. Não importa quão boas sejam nossas intenções, não importa quão bem elaborada nossa abordagem. Não posso deixar de pensar como todos nós perdemos. Não tenho certeza de como podemos melhorar essas conversas, mas sei que precisamos superar nossas posições profundamente arraigadas e resistentes às nuances. Temos de estar mais interessados em tornar as coisas melhores do que simplesmente estarmos certos ou sermos interessantes ou engraçados.